Nessa volta do canal, eu que sou da área de humanas vou falar sobre matemática, exatamente. Por que eu vou falar de matemática? Porque matemática foi uma coisa que era uma grande dificuldade minha. A gente faz piada na área de humanas, né, que a gente não sabe contar, mas isso é só piada. A gente tem que aprender o básico da matemática e a gente muitas vezes tem que usar isso também na nossa pesquisa. Tá? E essa é uma habilidade que serve para a vida, inclusive para o momento atual que a gente está vivendo. E eu não vou deixar de falar dele, para ajudar vocês a entenderem por que tem gente tão preocupada com a situação do vírus que a gente está enfrentando agora. Isso quer dizer o quê? Que os casos, eles crescem não assim, um, mais um, mais um, mais um. Eles crescem numa outra proporção. Ela multiplica muito mais rápido, tá? É como se o número aumenta não somando, ele aumenta multiplicando, tá? Então eu tenho uma pessoa doente, essa pessoa doente vai contaminar pelo menos 3. E estas 3 pessoas que ele contaminou também contaminam mais 3. E assim a gente vai multiplicando o número. Para quem ainda não está convencido, eu estou já umas duas, 3 semanas observando o que acontece, né? Sou uma pessoa muito curiosa. E aí tem o site de uma universidade americana e também o site da Organização Mundial da Saúde. Eles começaram a monitorar os casos, olhar a expansão. E quando eu comecei a observar os números, a gente tinha 100 mil casos no mundo. Deu mais alguns dias, uma semana, a gente foi para 200 mil casos. Na semana passada, a gente estava na faixa de 200 mil. Hoje, a gente está em mais de 400 mil. Agora, olhando ali o site da Johns Hopkins University, ela contabiliza 440 mil casos no mundo. Tá? Isso por si só já é preocupante. Então, é uma doença que espalha muito rápido. E aí, qual é o problema? É que se a gente olhar também o número que ela dá ali de pessoas que estão curadas, a gente vê que a proporção de pessoas contaminadas e a de pessoas curadas tem uma diferença muito grande. O número de pessoas contaminadas, ela cresce muito mais e o de pessoas curadas cresce num ritmo mais lento. Ou seja, cada dia a gente tem um número maior de pessoas no mundo com este vírus. E quando a probabilidade é baixa, não quer dizer que ela é zero. Então, todo mundo que está se preocupando que o vírus mata pessoas idosas precisa ficar atento, porque ela também tem risco para si, mesmo que ela não seja idosa. E esse risco existe porque, embora pessoas mais velhas e pessoas que têm doenças pré-existentes, tipo diabetes, pressão alta, as pesquisas estão mostrando que essas pessoas têm maior risco de morrer. A gente tem que lembrar que nas outras faixas etárias o risco não é zero. 0,2 não é zero, tá? Essa é a taxa, 0,2% é a taxa de mortalidade da doença que eles encontraram nos estudos lá na China, né, em cima do caso chinês, para pessoas de 20 a 29 anos de idade, por exemplo. Isso quer dizer que de cada 1.000 pessoas dessa faixa etária que pegarem a doença, 2 morrem. Tá? Então, não dá para brincar de roleta russa e ver se vai ser a gente ou se vai ser outra pessoa que vai ser esse número 1 e esse número 2 que podem vir a falecer. E é por isso que o pessoal tem reforçado a necessidade da prevenção, de fazer com que a doença não avance. E o que a gente está vendo ela avança e ela avança rápido. O outro aspecto matemático e de pesquisa que eu achei interessante também falar é que a gente pode pensar sobre o tamanho da amostra de alguns estudos. E eu acho que nesse sentido, o melhor estudo para a gente ficar de olho e entender o que a gente deve ou não deve fazer nessa hora é o que aconteceu na Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve condições e se organizou, né? O governo da Coreia do Sul se organizou muito rapidamente em relação à questão do vírus e ela testou muita gente da população, tá? Isso quer dizer que a Coreia do Sul tem uma amostra de pesquisa muito boa para a gente ver o que acontece. E aí um dos dados interessantes que eles trouxeram é que eles não testaram só a população mais velha, que era a população de maior risco para a doença. Eles testaram também pessoas jovens.
Então eles têm um recorte, uma quantidade de casos para olhar e para ter um dado mais representativo muito grande. E quando eles fizeram isso, e eles testaram algo como 300 mil pessoas, tá? Já até esse momento, eles olharam que o grupo de 20 a 29 anos não tinha sintoma, mas aparecia positivo no exame. Estava com o vírus, mas não desenvolvia os sintomas. Ou seja, estas pessoas mais jovens, elas passam a doença adiante. Então, esse estudo foi importante para isso, para mostrar a necessidade que a gente tem de que outros grupos também colaborem com a prevenção.